Bom dia, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também as forças de segurança, GNR, PSP e a equipa de análise retrospectiva do homicídio em violência doméstica. Vamos dar continuidade a um conjunto de audições que temos vindo a fazer no âmbito da Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação, relativamente a um conjunto também de projetos apresentados pelos vários partidos e pelo Governo relativamente às questões da violência doméstica. Eu cumprimento o Sr. Tenente-General Pedro Emílio da Silva Oliveira, da Guarda Nacional Republicana, e em seu nome a restante equipa. Cumprimento também o Superintendente-Chefe Pedro Gouveia, da Polícia de Segurança Pública, e em seu nome também a restante equipa. E cumprimento a doutora Ana Catarina Fernandes, da equipa da análise retrospectiva do homicídio em violência doméstica. Vou explicar o funcionamento desta nossa audição. Cada entidade, podem dividir o tempo, se assim entenderem, 10 minutos numa primeira apresentação, uma vez que já estão na posse de todos os documentos que aqui vamos discutir. Depois, os grupos parlamentares farão, cada grupo, uma intervenção, fazendo comentários ou perguntas de 5 minutos e, por fim, terão mais uma intervenção de 10 minutos para responder às perguntas dos diversos grupos parlamentares. Assim sendo, dava a palavra à Guarda Nacional Republicana, ao Sr. Tenente-General Pedro Emílio da Silva Oliveira, para nos fazer a sua primeira intervenção. Muito obrigada. Muito obrigado, Santíssima Senhora Presidente da Subcomissão de Igualdade e Não Discriminação, doutora Sandra Pereira, Santíssimas Senhoras e Senhores Deputados. Em representação da Guarda Nacional Republicana, agradeço a oportunidade de contribuir para esta audição sobre as iniciativas legislativas relativas à violência doméstica. Em Portugal, apesar de hoje haver uma consciência social maior confiança nas respostas institucionais e menor tolerância pública à violência, continuamos perante um crime de impacto grave e muitos casos letal. Fruto desta consciência, em 2004, quando os registros reportavam cerca de 700 crimes de violência doméstica, a GNR assumiu um papel pioneiro na especialização da resposta policial e judicial no domínio da violência doméstica, ao criar os núcleos mulher e menor. Estruturas dedicadas especificamente à prevenção, investigação e acompanhamento de situações que envolvem vítimas particularmente vulneráveis, numa resposta mais qualificada face à especificidade desta tipologia de crimes. Este tem sido também o fio condutor da evolução consistente do quadro estratégico e legal ao longo das últimas décadas. Destaco a Lei 112 de 2009, que estrutura a prevenção, a proteção e a assistência às vítimas, e a criação, em 2016, da equipa de análise retrospectiva de homicídios em violência doméstica, cujos relatórios têm produzido recomendações relevantes para melhorar procedimentos e prevenir situações mais graves. Em 2019, a Resolução do Conselho dos Ministros número 139 impulsionou medidas operacionais essenciais, como o Manual de Atuação nas primeiras 72 horas após denúncia, a reformulação do auto de notícia de violência doméstica, e que entrou em vigor em janeiro de 2022, e ainda um Plano Anual de Formação Conjunto, iniciado desde 2021, com ganhos claros na uniformização de práticas. Em 1 de julho de 2025, entrou em vigor um instrumento de avaliação de risco em violência doméstica revisto, que introduz uma inovação relevante, a ponderação diferenciada de fatores de risco, como o controle coercivo, ameaças graves e a escalada de violência. E ainda a classificação em 4 níveis de risco, baixo, médio, elevado e extremo, o que permite a rapidez e proporcionalidade na resposta, bem como a sua consistência em todo o território nacional. Passando à resposta da GNR, sublinho 3 dimensões: condições de atendimento, capacidade especializada de investigação e ainda a prevenção. As salas de atendimento à vítima são determinantes para garantir dignidade, privacidade, segurança e acolhimento adequado. Em linha com o despacho de 11.718/A/2020 e com o manual das primeiras 72 horas, a vítima deve ser atendida em local reservado, livre de pressões e, sempre que possível, por um militar com formação específica e, quando solicitado, do mesmo sexo. Neste momento, a GNR dispõe de 349 salas de atendimento à vítima, distribuídas por todo o dispositivo nacional. Ao nível da investigação e de apoio especializado, os núcleos de investigação e de apoio a vítimas específicas
sucessores dos núcleos mulher e menor, são a valência estruturante da GNR para a prevenção, acompanhamento e investigação de violência sobre vítimas específicas, onde se incluem as vítimas de violência doméstica. São equipas especializadas com funcionamento 24/7 em todos os distritos de Portugal. Em 2025, totalizavam 178 militares, um aumento significativo face a 2019. Em paralelo, reforçámos a qualificação através do curso de investigação e de apoio a vítimas específicas, com 61 militares em 2024 e em 2025, 22 militares. Neste ano, em 2025, o curso foi reformulado com uma incidência muito grande na vertente prática. Ainda no domínio processual, as secções de inquérito localizadas nos 363 postos territoriais, guarnecidas com 685 militares, asseguram processos e diligências de menor gravidade, com os militares igualmente formados em violência doméstica. A especialidade de prevenção criminal e policiamento comunitário tem um papel decisivo na sensibilização, com uma forte incidência no contexto escolar. Em 2025, cerca de 426 militares realizaram 929 ações, alcançando cerca de 37 mil pessoas. As ações que referi dividiram-se a 327 ações sobre violência doméstica e 602 sobre violência no namoro. Esta prevenção assenta numa formação direcionada, do qual se destaca o curso de prevenção criminal, policiamento comunitário e direitos humanos. Quanto ao retrato recente do fenómeno, os dados da GNR mostram que as participações registadas se mantêm muito elevadas. Em 2025 foram 14.071 participações, embora menos 343 do que em 2024 e menos 754 do que em 2023, continuam a ser muitas. Em matéria de detenções, em 2025 registaram-se 1.410 detenções, num patamar semelhante aos anos anteriores. O instrumento de avaliação de risco em violência doméstica revisto e a criação do nível extremo antecipam um aumento de volume de situações a exigir resposta especializada em 72 horas, nomeadamente o risco elevado e extremo. Por isso, foram reforçados os recursos humanos nos núcleos de investigação e de apoio a vítimas específicas para assegurar o acompanhamento desde o momento da denúncia e posterior articulação com o Ministério Público nas situações de risco extremo. Muitas vezes, o desafio mais sensível, do ponto de vista preventivo, está nas situações classificadas como baixo ou médio risco, onde pode existir uma percepção menor de perigosidade, uma falsa sensação de segurança, a informação é incompleta e a própria denúncia pode funcionar como gatilho de escalada. Por isso, a reavaliação permanente, o contacto de acompanhamento e a gestão dinâmica do risco são essenciais. No que diz respeito aos homicídios em contexto de violência doméstica, na zona de ação da GNR, em 2024 foram analisadas 13 situações com 14 vítimas mortais e 2 tentativas. Em 10 destas situações não existiam ocorrências anteriores. Em 2025 registámos 10 situações confirmadas com 11 vítimas, incluindo 2 crianças. Em várias situações verificou-se o suicídio ou tentativa de suicídio do suspeito em ato seguido. Estes elementos reforçam a necessidade da prevenção e da sinalização precoce, sem perder de vista que muitos casos fatais não tinham queixa anterior. Na melhoria dos procedimentos internos, destaco 2 medidas concretas: a implementação de um procedimento de dupla avaliação do risco e o reforço junto dos militares da primeira linha da importância da retirada de armas de fogo como medida cautelar a quando da denúncia, independentemente do grau do risco, sempre que legalmente seja aplicável. Não escondemos também as dificuldades práticas da carga burocrática associada à denúncia e à tramitação da violência doméstica. Por isso, temos vindo a apostar em diversificação da prova, reduzindo a dependência exclusiva das declarações da vítima e reforçando a recolha de testemunhos de vizinhos e familiares e, cada vez mais, prova digital, porque muitas ameaças e formas de controle são hoje exercidas através de meios e plataformas digitais. Relativamente às iniciativas legislativas em apreciação, a GNR acompanha com particular atenção as propostas que reforçam a disponibilização de informação e apoio desde o primeiro contacto, incluindo antes da formalização da denúncia. Ponderam a nomeação imediata do patrono de escala para acompanhamento da vítima, o que poderá implicar uma articulação e eventual adaptação no regime de acesso ao direito. Alargam mecanismos de proteção e clarificam formas de justificação de faltas por entidades como os órgãos de polícia criminal. Introduzem soluções de monitorização e partilha de informação, incluindo entidades com responsabilidades diretas na execução e monitorização,
como salientando-se o Ministério Público e a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Contudo, é importante evitar duplicações com instrumentos que já são previstos na lei. Permitam-me reforçar a vossas excelências que trabalhar na área da violência doméstica enquanto agente policial acarreta um peso psicológico profundo, caracterizado pela exposição contínua a traumas secundários, o que constitui um fator de risco elevado para o esgotamento profissional. A necessidade de gerir constantemente situações de alto risco, cenários de violência e o sofrimento agudo das vítimas gera uma fadiga compassiva, onde a empatia se torna uma fonte de exaustão emocional e stress crónico. Se a esta realidade operacional acrescentarmos uma camada investigatória adicional à já existente, estamos a transmitir a mensagem errada e a afastar os nossos profissionais. Concluo com 3 ideias. A Guarda Nacional Republicana continuará a reforçar a resposta especializada nas primeiras 72 horas, após a denúncia com a intervenção célere, qualificada e orientada para a proteção, mantendo a articulação direta e eficaz com o Ministério Público. O investimento em formação, condições de atendimento e instrumentos de avaliação de risco mais robustos é para nós determinante para salvar vidas. A Guarda Nacional Republicana tem uma responsabilidade acrescida junto às comunidades que serve, muitas vezes em territórios onde somos a primeira e única linha de contacto com o Estado. Este privilégio obriga-nos a ser melhores, a estar mais atentos e a não deixar ninguém para trás. E esta proximidade é uma força, mas também uma exigência. Exige que sejamos competentes tecnicamente e, ao mesmo tempo, claros, serenos e firmes. Exige que saibamos agir com rapidez, mas também com prudência. Exige que saibamos equilibrar a investigação rigorosa com proteção imediata, sempre no foco da segurança e na dignidade da pessoa. Isso. Muito obrigada, Sr. Tenente-General. Antes de passar a palavra, só esqueci-me de dizer na apresentação, esta subcomissão é presidida pela deputada Sandra Pereira, que na impossibilidade de estar hoje aqui connosco, estou eu a presidi-la, Elsa Paes. Passava então a palavra ao Sr. Superintendente-Chefe Pedro Gouveia, da Polícia de Segurança Pública. Muito obrigada. Muito obrigado. Senhora Presidente em substituição, Dra. Elsa Paes, na sua pessoa cumprimento todos os senhores deputados, membros desta subcomissão para a igualdade e não discriminação. Não repetindo, porque as práticas são muito idênticas da PSP à GNR, salientava aqui 3 pontos que são fundamentais. Em primeiro lugar, a prevenção, que é exercida a diversos níveis, nomeadamente na intervenção do policiamento de proximidade e na escola segura. É uma aposta grande da Polícia de Segurança Pública, educar os jovens para a cidadania e para o respeito pelo próximo. Também na intervenção direta com as vítimas e no acompanhamento de toda a situação destas. E, no terceiro ponto, uma célere e necessária investigação criminal que nos permita dar respostas e o acompanhamento pós-vitimação, que também é fundamental para garantirmos que não há repetições, porque, como é conhecimento dos seus deputados que estudam também estas matérias, as repetições e a dependência emocional e, por vezes, material das vítimas acabam por fazer revitimizações e, portanto, é todo importante que as polícias mantenham o acompanhamento desta situação. Só para dar nota, um bocadinho genericamente, de como é que nós intervimos nesta matéria, essencialmente, conforme disse, a prevenção criminal e o policiamento de proximidade é o nosso elemento determinante e chave neste combate. Atualmente a PSP tem afetos à prevenção criminal, na sua vertente de proximidade, 94 supervisores do modelo integrado de policiamento de proximidade, 242 polícias afetos em exclusivo à escola segura, portanto 194 homens e 48 mulheres, 255 elementos afetos em exclusivo à violência doméstica, 196 homens e 59 mulheres, e depois equipas mistas de policiamento de proximidade da escola segura e violência doméstica, também 95 polícias. Estas equipas são complementadas depois por brigadas de investigação de violência doméstica, com 78 polícias exclusivamente afetos a esta atividade. Por forma a assegurar um atendimento diferenciado às vítimas, especialmente as vulneráveis, a PSP tem uma extensa rede de infraestruturas concebidas para o efeito.
temos 183 quadras de competência genérica e nestas existem 155 salas de apoio à vítima, das quais 149 são em quadras de competência genérica e 6 em outras subunidades, como o Espaço Júlia. Portanto, há um conjunto de espaços que estão disponibilizados, que não dependem diretamente das quadras, nem são uma sala de atendimento à vítima per se, mas são uma estrutura que tem o seu significado. Só para dar um exemplo que penso que é relevante e que é determinante da importância deste acompanhamento e desta proximidade, dou nota que, por exemplo, na sala de atendimento à vítima do GAIV, do Comando Metropolitano do Porto, cerca de 95% das vítimas que se apresentam naquela unidade vêm diretamente à unidade. Portanto, não apresentam queixa em qualquer esquadra, mais de 95% de vítimas vão diretamente àquela subunidade porque a disponibilidade da informação para o atendimento à vítima está de tal maneira disseminado que as pessoas reconhecem a credibilidade daquele espaço e não vão por intermédio da queixa numa esquadra qualquer, vão diretamente à subunidade. Portanto, era esta nota que eu vos queria dar, genericamente, em termos daquilo que aqui nos trouxe. É importante dar aqui algumas notas e eu passaria a palavra aqui aos técnicos que melhor trabalham nesta área e apresentava também o Intendente Hugo Guinote, que trabalha nesta área há muitos anos e, portanto, tem-se dedicado de corpo e alma e é também um oficial de Direitos Humanos da Polícia de Segurança Pública que acompanha esta matéria. Só para nos dar aqui alguns números indicativos em termos estatísticos da evolução do fenómeno e depois também na análise que nos foi pedida, para o qual nós estamos presentes nesta subcomissão, pedia ao Intendente Nelson Ribeiro, que é o homem da investigação criminal, que dá, digamos, todo o suporte de apoio da área da investigação criminal a esta matéria, que nos desse também um apanhado relativamente àquilo que são as propostas de alterações legislativas e a nossa visão sobre essas mesmas propostas, de modo a distribuirmos aqui um bocadinho as tarefas. Portanto, muito obrigado e passo aqui a palavra já ao Hugo Guinote. Muito obrigada. Portanto, temos 5 minutos, serão 5 minutos para distribuir entre ambos. Passo então a palavra ao Sr. Intendente Hugo Guinote. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Deputada. Bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. Muito brevemente, apenas uma ligeira caracterização daquilo que tem sido o fenómeno da violência doméstica na área de responsabilidade da Polícia de Segurança Pública. Neste último ano de 2025, a Polícia de Segurança Pública registrou 15.546 ocorrências do crime de violência doméstica, em linha com aquilo que tem sido a última década, sensivelmente, se exceptuarmos os anos da pandemia, em que os registros diminuíram na nossa área de responsabilidade. A média dos restantes anos é de 156.144 participações, portanto, ligeiramente abaixo da média que tem sido comum durante, repito, esta última década. Assistimos a uma estabilização daquilo que são os registros, na certeza de que durante estes anos tivemos alguns fenómenos que foram sendo incluídos naquilo que é a violência doméstica. A violência do namoro, antes não era e passou a ser uma tipologia, passou a ser considerada. Tivemos cada vez uma maior sensibilização por parte de todas as organizações que trabalham nesta área para que a criminalidade fosse cada vez mais denunciada, muito trabalho de sensibilização e desocultação do fenómeno e, sobretudo, nos últimos anos, uma preocupação que, por parte da PSP, tem sido muito marcante, de incidirmos sobre a tipologia da violência, não de conjugalidade, mas a violência filioparental. É uma preocupação muito grande no nosso espaço urbano e suburbano. Temos muitos idosos que continuam a viver com os seus filhos, adultos, em contextos muitas vezes de dependência económica e até de adições, o que potenciam o risco dos pais e, efetivamente, nós temos, partilho com as senhoras e os senhores, nós temos neste último ano uma incidência de aproximadamente 15% das nossas ocorrências serem reportadas por ascendentes, portanto os pais denunciarem os filhos por violência doméstica, o que era algo muito raro há alguns anos atrás. Esse é um fenómeno que julgo que carece de particular atenção na atualidade e eventualmente nos anos vindouros.
Finalmente, para terminar, para não me alongar muito mais, partindo também na sequência daquilo que o Sr. Diretor Nacional Adjunto informou, que só no último ano letivo a Polícia de Segurança Pública, junto das escolas, teve uma incidência muito forte nas temáticas de prevenção da violência de namoro e violência de género, e só, repito, no ano letivo 24-25, nós tivemos mais de 45 mil jovens que acabaram por ser os destinatários de parte destas ações só nesta temática, porque se formos somar bullying e cyberbullying, a igualdade de género, maus tratos na generalidade, então teremos centenas de milhares de jovens a serem envolvidos naquilo que é um esforço da PSP na promoção dos direitos humanos, que é algo que de facto nos move enquanto organização. Passava o meu colega para a área de investigação criminal. Obrigada. Passava então a palavra ao Sr. Intendente Nelson Ribeiro, faz favor. Sr. Presidente, em substituição, Srs. Deputadas, Srs. Deputados, muito obrigado. Bom dia a todos. Muito rapidamente, falando aqui um bocadinho sobre as propostas que nos foram enviadas e das quais nos merecem alguns comentários. No que diz respeito à primeira proposta, nomeadamente aqui a proposta de lei 52, uma referência às alterações do artigo 134, achamos que, de facto, faz sentido. Há aqui um pequeno problema que tem a ver com o facto de corrermos o risco desta alteração se poder tornar em regra, o que não nos parece que seja o melhor caminho. Depois, também, no que diz respeito à alteração à Lei 112, a alteração ao artigo 33, que está diretamente relacionado com as declarações para a memória futura, parece-nos uma boa medida. Acho que é importante salvaguardar que está sempre dependente da agenda do juiz, que nem sempre é fácil de gerir. Portanto, achamos que deve ser, sim senhor, é uma ferramenta muito importante, mas devemos considerar aqui esta questão, porque nem sempre o juiz tem agenda disponível para tomar estas declarações e, portanto, poderá tornar-se aqui um problema. No que diz respeito à proposta de lei 423 e à alteração ao Código de Processo Penal, a suspensão provisória do processo, entendemos que no número 8 proposto já vem fazer referência a algo que já existe na lei, portanto, no número 1 deste artigo, nomeadamente a ausência de condenações. Depois, no que diz respeito à outra parte, digamos assim, a frequência de programas específicos para autores de violência, parece-nos adequado. Realçamos aqui a questão da avaliação de risco. Pode ser um problema, tendo em conta que esta avaliação, não obstante as várias medidas que foram tomadas e ser exaustiva, digamos assim, no entanto, ela apresenta algumas fragilidades e corre-se o risco desta avaliação ser demasiado valorizada e corrermos o risco de ser aplicada a suspensão provisória do processo a um suspeito, a um arguido que, em termos de avaliação de risco, não representará um risco tão elevado, mas, como digo, esta avaliação do risco tem algumas fragilidades e, portanto, podemos correr o risco deste arguido ficar em liberdade e cometer outros crimes ou pelo menos a reincidência. Depois, no que diz respeito ao projeto 424, praticamente vai de encontro às medidas propostas, não temos grande referência a acrescentar. No que diz respeito à resposta, e falando aqui concretamente da investigação criminal, eu destacaria o facto de nós, entre 2021 e 2025, mais que duplicarmos o número de detenções fora de flagrante delito com mandados emitidos pela Autoridade de Polícia Criminal. O que quer dizer que a nossa resposta, tendo em conta que se diminuiu o prazo, a nossa resposta tem sido grande e tem sido muito eficaz. Temos esgotado todas as medidas que temos ao nosso alcance para proteger a vítima. Portanto, eu diria que desde 2021 até 2025, com esta duplicação dos mandados de detenção fora de flagrante delito emitidos pela Autoridade de Polícia Criminal, são representativos dessa capacidade de resposta imediata à proteção da vítima. Muito obrigado. Muito obrigada. Passava então agora a palavra à Sra. Procuradora Dra. Ana Catarina Fernandes, que é coordenadora da equipa de análise retrospectiva do homicídio em violência doméstica. Faz favor, Sra. Procuradora. Muito
Muito obrigada. Excelentíssima Senhora Presidente, em substituição da Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, excelentíssimos senhores deputados, excelentíssimas senhoras deputados, agradeço vivamente a oportunidade. Agradeço a oportunidade para estar aqui no Parlamento para falar sobre violência doméstica e, em concreto, sobre as iniciativas legislativas que estão neste momento em apreciação na especialidade. A equipa de análise retrospectiva de homicídio iniciou as suas funções em 2017 e foi introduzida no nosso ordenamento jurídico em 2015. A criação desta equipa ocorreu numa altura em que se mantinham elevados os números de participações criminais na área da violência doméstica e também o número de homicídios e de mortes neste contexto, o que suscitava e, infelizmente, continua a suscitar a maior preocupação, porque se trata de um fenómeno criminal que, reconhecidamente, a nível internacional, a nível nacional, é um fenómeno criminal que é também uma violação dos direitos humanos e, por isso, não pode deixar de merecer a nossa... Já me estão a ouvir? Ainda falo baixinho. Agora já me ouvem bem? Ainda bem. A experiência desta equipa e o objetivo desta equipa é contribuir para a diminuição dos números de mortes em violência doméstica. Para isso, propõe-se fazer uma análise dos casos, uma análise retrospectiva, isto é, partindo do acontecido para trás, para o que não devia ter acontecido, e tentar encontrar lacunas nas respostas que foram dadas para melhorar, para colmatar essas lacunas, para introduzir as alterações que sejam necessárias, mediante a formulação de recomendações. Para que esse objetivo possa ser plenamente cumprido, é importante que esta equipa possa ter condições para desempenhar cabalmente as suas funções. Vamos agora iniciar funções, uma nova equipa, e por isso, enfim, queremos certamente dar o nosso melhor, mas isso só será possível se estiverem reunidas essas condições. Na verdade, não podemos esquecer que a violência doméstica e o homicídio, neste particular contexto, são fenómenos criminais que continuam a ter alarmante persistência e devastadoras consequências. Para além do impacto que tem sobre as vítimas, para as vítimas em particular, é também muito elevado o impacto que tem relativamente à sociedade. E não podemos esquecer que a violência doméstica se projeta no futuro. Temos as vítimas que passam quando são crianças, são vítimas na idade adulta, muitas vezes convertem-se em agressores e muitas vezes, quando se tornam mais velhas, maiores, voltam a ser vítimas. E temos também um fenómeno que não podemos esquecer, que é a transmissão intergeracional da violência. Por isso, acautelar estas vítimas, ultrapassar a violência doméstica é uma questão que não nos cabe a nós, pela nossa sociedade contemporânea, mas também para melhorar a sociedade para as gerações vindouras. E eu queria saudar muito vivamente estas iniciativas legislativas, porque todas elas me parecem muito relevantes e, entre elas, muito complementares. Cada uma delas, umas mais próximas, outras mais afastadas, mas todas elas são, sem dúvida, muito focadas na violência doméstica. Por um lado, focadas na priorização da prevenção e da repressão deste fenómeno criminal. E, por outro lado, atentas às vítimas no sentido de que elas devem ter um lugar no sistema de justiça, a par do Estado e a par do arguido, sendo certo que a vítima tem necessidades específicas, necessidades de prevenção, de apoio, de reparação dos danos que sofreram e, por outro lado, tem ela própria um interesse na administração da justiça nesta matéria, que não se confunde com o direito, com o interesse do Estado e, obviamente, que não se pode sobrepor aos direitos de defesa do arguido, mas todas estas questões devem ser tratadas e devem ser focadas dentro do sistema de justiça.
Estas iniciativas legislativas, como disse, parecem muito relevantes. Eu começaria por falar na iniciativa legislativa do número 1, do PAN, 27 do Partido Comunista Português, 198 do LIVRE e 207 do PS, porque me parece que elas são, de algum modo, têm semelhanças e podem ser apreciadas aqui como um todo, todas elas contemplam direitos de natureza exclusivamente social e que se destinam, por um lado, a minorar o impacto que a violência doméstica tem na vida das vítimas, mas também projetá-las para um futuro sem violência, na medida em que também promovem a independência e a autonomia destas pessoas e das suas famílias, dos seus dependentes. Por isso, vejo com muito apreço todas estas iniciativas. E também me parece ser de aplaudir e de louvar a iniciativa do PAN, iniciativa número 1 do PAN, relativamente à abolição da presença obrigatória da vítima nas audições de conferência parental, porque, de facto, é uma questão que suscita muitas vezes vitimização secundária e que esta medida permite acautelar. Relativamente ao alargamento da dispensa da tentativa de conciliação às situações em que a pessoa agressora é quem apresenta o pedido de divórcio, também temos a mesma posição. Também me parece que é uma medida muito positiva. Quanto ao projeto de lei, esta medida que eu estava a falar agora é da Iniciativa Liberal, o projeto de lei 432. Relativamente ao projeto de lei 199 do CDS-PP, também merece a nossa aprovação, porque a criação da incapacidade sucessória por indignidade dos herdeiros que tenham sido condenados por crime de violência doméstica, embora se possa dizer que não, enfim, pode ter alguma controvérsia, mas parece-me que é sem dúvida uma medida de louvar e que merece ser passada a letra de lei. Quanto aos projetos de lei 52 do Governo, 423 do Partido Comunista Português, 424 do PAN, estes projetos de lei propõem-se reforçar as condições para que as vítimas possam fornecer o seu melhor testemunho e contribuírem para a realização da descoberta da verdade, em condições de segurança e minimizando a vitimização secundária. Por isso mesmo também me parece que tocam num aspecto que é fundamental. As iniciativas do Governo e do PAN dirigem-se aos artigos 134 e 271 do Código de Processo Penal, ao artigo 33 da Lei da Violência Doméstica e 24 do Estatuto da Vítima. Por sua vez, o artigo 356 do Código de Processo Penal é focado na iniciativa do Governo e do PCP. Parece-me que estas iniciativas têm grande acerto e salientava aquilo que é referido no projeto de lei 52, quando nota a existência de uma distorção probatória, que existe de facto e que é um problema sério e premente e que é importante ser ultrapassado. Trata-se de uma questão de grande atualidade que o que é que está em causa é o facto de as vítimas prestarem declarações para memória futura na fase de inquérito e, chegando a julgamento, são novamente chamadas a prestar depoimento e vêm exercer o seu direito ao silêncio, o que convoca aqui a existência de uma descontinuidade. E isso tem suscitado na prática judiciária grande problemática e controvérsia. E esta solução apresentada pelo projeto de lei 52 parece muito boa. Porquê? Porque é simples, pequenina, cirúrgica, mas, de facto, parece-me que resolve o problema sem se convocar novos problemas e sem se envolver em querelas jurisprudenciais e doutrinais. Porquê? Porque propõe que a vítima seja chamada a prestar depoimento em declarações para memória futura e só possa voltar a ser chamada para depor em julgamento caso isso se torne imprescindível para a descoberta da verdade e não ponha em causa a saúde psíquica e física da vítima. E, por outro lado, estas declarações para memória futura ganham um valor forçado. Porquê? Porque mesmo que a vítima posteriormente se cale, o seu depoimento em declarações para memória futura continua a valer. Estas duas vertentes tornam estas iniciativas legislativas muito sólidas e parece-me que são um valor acrescentado.
Por outro lado, a possibilidade de a vítima ser, a vítima criança ser ouvida por as vítimas serem ouvidas por um técnico especialmente habilitado e a possibilidade de representação da testemunha menor não poder exercer a faculdade de recusar o depoimento, também parece que são aspectos muito positivos e que são, aliás, têm o respaldo das melhores recomendações internacionais e dos instrumentos internacionais mais relevantes desta matéria. A iniciativa legislativa do Governo também propõe o aditamento de um novo regime, já ultrapassei o meu tempo, meu lamento, a possibilidade de haver o aditamento de novos regimes de audição das crianças. Parece-me bem, embora, de facto, já existam vários regimes de audição para declarações para memória futura, que é o que aqui se trata. O que eu sugeria era a possibilidade de se alargar a possibilidade este cuidado acrescido com estas vítimas a outras vítimas que, no fundo, também têm uma vulnerabilidade acrescida. Falo de todas as pessoas, incluindo maiores, que têm limitações cognitivas, psicossociais, que as impedem de, em condições normais, poderem prestar o seu melhor depoimento. E, por isso mesmo, considerava que poderia ser relevante alargar este regime para todas as situações em que há vítimas que enfrentam obstáculos específicos à prestação de depoimento. Finalmente, o projeto de lei 423 do PCP refere à suspensão provisória do processo, o que me parece que é muito, muito adequado, porque também nós temos a ideia de que este instrumento precisa de ser, de algum modo, revisto. Para além dos requisitos, esta proposta quer densificar os requisitos, tornar mais apertada a malha para se poder recorrer a este instrumento. Concordamos, mas também gostaríamos de acrescentar que era importante ter sempre em conta não se tratar de uma culpa elevada e de estarem sempre acauteladas as exigências de prevenção. Isto a acrescer aos requisitos que são referidos. Ora sim, Sra. Procuradora, pedia-lhe concluir-se. Por outro lado, temos que ter em conta que a suspensão provisória do processo existe no momento em que ainda estamos na fase de inquérito ou instrução, não há arguídos condenados e por isso é preciso ter atenção que sempre, todas as medidas que sejam aplicadas têm que ser sempre voluntariamente aceites. E agradeço a vossa atenção e o tempo que vos tomei. Muito obrigada pelas vossas apresentações iniciais. Passaria então agora a palavra aos grupos parlamentares. Por parte do PSD vai falar a Sra. Deputada Eva Brás Pinho, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, colegas deputados, muito bom dia a todos. Cumprimento a equipa da GNR, na pessoa do Sr. Tenente-Geral Pedro da Silva Oliveira, Superintendente-Chefe Pedro Gouveia da PSP e a restante equipa, doutora Ana Catarina Fernandes e a colega que a acompanha. Dar uma primeira nota de muito agradecimento pelos vossos contributos, não apenas sobre os projetos em concreto, que é isso também que nos é particularmente útil numa fase de especialidade, mas também pelas partilhas que aqui fazem da vossa experiência todos os dias no terreno. Tinha aqui algumas perguntas para vos fazer, outras que fui acrescentando fruto do que fui ouvindo das vossas partilhas. E primeiro aqui relativamente às equipas das Forças de Segurança, vocês são sem dúvida nenhuma as portas de entrada da vítima no sistema. E reconhecendo o enorme esforço que fazem, aliás, visto com tudo aquilo que hoje partilharam connosco, eu queria em primeiro lugar perguntar-vos que avaliação fazem da introdução prática da nova ficha de avaliação de risco. Já nos deram aqui alguns comentários, mas era importante perceber na prática como é que isto se tem traduzido. Tivemos aqui algumas associações que referiam a importância de fazer novas avaliações com a nova ficha, portanto, processos antigos. Perguntar-vos também se eventualmente até já estão a fazer isso de forma oficiosa ou não, ou se de facto acham que isso poderia ser importante. Depois, relativamente ao tema do apoio à vítima nos primeiros momentos, e particularmente o apoio jurídico tem sido um tema que temos refletido sobre.
E, de facto, os gabinetes de apoio à vítima, de alguma forma, é suposto que também façam esse trabalho, em alguma medida, nomeadamente encaminhando, por exemplo, as vítimas para um eventual requerimento para o acesso ao direito. E também foi mencionado este tema, e eu gostava também de vos perguntar se isto na prática não está verdadeiramente a acontecer, porque uma das coisas, um dos relatos que nos é feito várias vezes é a dificuldade que as vítimas têm na fase inicial, portanto, apresentam uma denúncia e depois ficam ali, sentem-se um bocadinho abandonadas, sem saber muito bem o que é que fazem a seguir, ou são encaminhadas para a Segurança Social, mas quer dizer, depois não sabem em concreto o que é que têm que fazer, e, de facto, em princípio, estes gabinetes de apoio à vítima deveriam estar a prestar esse papel. Acredito que muitos o façam, outros eventualmente não, portanto, a realidade não é uniforme no país, e, portanto, também gostava de vos perguntar sobre isso. Depois gostava ainda de vos perguntar sobre as estruturas de atendimento policial a vítimas de violência doméstica que a PSP dispõe. Gostava também de vos perguntar que avaliação fazem do trabalho destas estruturas. Depois a equipa da GNR dizia que é importante, relativamente aos projetos em concreto, que era importante não duplicar mecanismos que já estão na lei. E eu gostaria, se fosse possível, se pudessem ser um bocadinho mais concretos sobre o que é que vocês entendem que são os mecanismos que já estão previstos na lei que não faz sentido duplicar e quais é que eventualmente poderiam ser inovativos. Depois queria também aproveitar para saudar a PSP sobre a ação que fizeram no Namoro Não Há Guerra. Tive até a oportunidade de mencionar isso em plenário quando debatemos estes projetos da violência doméstica, porque me parece, das muitas iniciativas que fazem, mas parece-me que estas iniciativas são fundamentais e eu gostava muito de vos perguntar que feedback é que fazem, é que nos podem dar dessas ações que fizeram. Nós sabemos, enfim, alguns estudos recentes têm sido particularmente assustadores. Eu tenho falado muitas vezes disto porque me assusta mesmo muito. 31% dos rapazes da geração Z acham que as mulheres devem obedecer sempre aos maridos e isto preocupa muitíssimo. E, de facto, as campanhas de sensibilização são fundamentais para trabalhar esta matéria. Sabemos que há cada vez uma legitimação maior de várias formas de violência no namoro e, infelizmente, de facto, há coisas que não se alteram com legislação, que tem mesmo que ser mudanças sociais e de educação. E eu gostava mesmo de que vocês pudessem partilhar connosco que impressão é que tiveram e têm tido do impacto das vossas ações junto dos jovens, que sensação é que têm e se eventualmente acham que há alguma coisa que se possa fazer na legislação. Eu confesso, acredito que nestas dimensões é difícil a legislação ter alguma ação, mas queria perguntar-vos isto. Depois perguntar-vos também, apesar das formações contínuas que têm sido feitas, nós continuamos infelizmente a receber muitos relatos que dão conta de muita falta de sensibilidade, de muita falta de empatia, de alguma desvalorização, particularmente de formas de violência que podem parecer menos grave ou de baixo risco, seja a violência psicológica, seja pequenas formas de controle, e portanto eu gostava também de vos perguntar, havendo formação, sabendo claro que há boa intenção e que há vontade de fazer as coisas bem, o que é que pode estar a falhar aqui e também perguntar-vos como é que vocês fazem este acompanhamento para perceber onde é que está a correr bem, onde é que está a fazer mal, portanto vocês têm mecanismos implementados para conseguir perceber isto e fazer esta avaliação. Uma última pergunta também sobre, há pouco foi mencionada a questão dos idosos e eu gostava de vos perguntar, portanto, estas pessoas que estão particularmente vulneráveis, muitas vezes com dificuldades de deslocação, se têm alguma coisa implementada para ir ter com eles, ou seja, de alguma forma será-lhes mais difícil ir às esquadras e, portanto, perguntar como é que vocês fazem esta abordagem depois da chamada, como é que acompanham estes processos. E só uma última questão, com a permissão da Sra. Presidente, uma última questão, muito rapidamente, para partilhar a seguinte experiência rápida. Não é minha, mas vamos fingir que isto é um caso hipotético, embora seja um caso real. Temos uma senhora que chega a uma esquadra completamente desfigurada porque foi espancada pelo ex-marido. Entretanto, essa senhora é encaminhada para o hospital e está no hospital com a filha a acompanhá-la, onde o hospital liga para o agressor, aliás, ainda não é ex-marido, liga para o agressor, já depois de uma denúncia feita. Bom, a filha está a noite inteira a ligar para a amiga deputada a dizer o que é que eu faço, o que é que eu posso fazer. A minha mãe está cheia de medo e o hospital diz que o segurança não está aqui para a proteger a ela, portanto, o meu pai pode aparecer aqui a qualquer momento no corredor. E, portanto, eu gostava imenso que isto fosse uma história fictícia, infelizmente não é, e, portanto, gostava também de partilhar isto convosco e perguntar-vos, e aqui a análise retrospectiva faz esta nota da dificuldade da comunicação com as unidades de saúde e, portanto, também perguntar esta questão, como é que esta articulação é feita? Nós pensamos muitas vezes como é que é possível esta situação acontecer, não é? Muito obrigada. Portanto, fazer esta última partilha. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria então a palavra
ao Partido Chega. Penso que quem vai falar é a deputada Idalina Durães, certo? Muito obrigada, Sra. Presidente. Obrigada pela presença dos senhores representantes da GNR, da PSP e da equipe de análise retrospectiva de homicídio em violência doméstica. Agradeço imenso a vossa presença, que é de extrema importância, os vossos contributos também. A violência doméstica, enquanto crime público, previsto e punido nos termos do artigo 152 do Código Penal, continua a colocar sérios desafios ao nível da prevenção, da proteção das vítimas e da eficácia da resposta do Estado. Não obstante, o quadro legislativo existente, designadamente no âmbito da Lei 112/2009 e dos mecanismos de proteção às vítimas, persistem as fragilidades na sua aplicação prática, que importa avaliar com todo o rigor. Em particular, importa analisar a eficácia dos instrumentos de avaliação de risco, a adequação das medidas de coação aplicadas e a capacidade de monitorização efetiva dos agressores. Com efeito, diversos casos demonstram que, apesar de existirem denúncias prévias ou sinalização junto das autoridades, não foi possível prevenir a escalada da violência. Tal realidade suscita muitas dúvidas quanto à articulação entre as entidades, quanto à tempestividade das intervenções e quanto à suficiência dos meios disponíveis no terreno. Acresce que o regime jurídico vigente prevê um conjunto de medidas de proteção, tal como o afastamento do agressor, a proibição de contactos ou a vigilância eletrónica, cuja eficácia depende em larga medida da capacidade de execução e fiscalização pelas forças de segurança. É por isso fundamental aferir se estamos perante um problema de insuficiência normativa ou, sobretudo, de operacionalização e aplicação prática das medidas já existentes. Neste contexto, eu coloco as seguintes questões. Eu começo por colocar à GNR e à PSP. Qual a avaliação que fazem da eficácia prática das medidas de coação aplicadas em contexto de violência doméstica, em especial no que respeita ao seu cumprimento e fiscalização? Dispõem de meios humanos e técnicos adequados para assegurar a monitorização contínua dos agressores, nomeadamente nos casos classificados como de risco elevado? Existe uniformidade na aplicação dos instrumentos de avaliação de risco ou identificam disparidades operacionais que possam comprometer a sua fiabilidade? Podem indicar qual a percentagem de casos graves ou letais em que existia já sinalização prévia junto das autoridades? E, por fim, não menos importante, também falar quando as vítimas entram nas subunidades para fazerem as queixas de crime, sentem que estas necessitavam de um maior acompanhamento, ou seja, no ato da denúncia, elas necessitam de um advogado por forma a orientá-las na parte mais técnica ou jurídica? E também não posso deixar de passar em branco aqui uma situação que foi relatada em que, quando o senhor, penso que Tenente-General, afirmou que os profissionais que lidam com a violência doméstica, e passo a citar, existe um peso psicológico profundo. Quanto a isto, gostava de questionar se vocês estão salvaguardados pelo Estado quanto a este assunto, ou seja, são acompanhados, se existe algum acompanhamento psicológico junto de vocês, porque vocês, para poderem acompanhar e tratar, primeiro têm que ser tratados. Assim sendo, agora passo as questões aqui para a equipe de análise retrospectiva de homicídio em violência doméstica. Consideram que os instrumentos atuais de avaliação de risco permitem uma adequada estratificação de antecipação de situações de escalada de violência? Que lacunas identificam ao nível da articulação entre a avaliação técnica e a decisão operacional por parte das forças de segurança? Entendem que seria necessário rever os critérios ou metodologias atualmente em vigor? Por último, importa ainda questionar se os mecanismos de articulação interinstitucional
entre forças de segurança, Ministério Público e estruturas de apoio à vítima estão a funcionar de forma eficaz e em tempo útil, ou se subsistem constrangimentos que comprometam a proteção imediata das vítimas. Eu termino por dizer que, apesar do quadro legal existente, o Estado continua a falhar às vítimas. Afinal, onde é que reside a questão central? Reside na sua execução efetiva? Reside na capacidade de prevenção? Reside na garantia de proteção em tempo útil? Termino por dizer que o escrutínio que estas audições permitem são de extrema importância. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, Patrícia Faro. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente em exercício. Cumprimento aos caros e caros colegas e, obviamente, um cumprimento especial às entidades aqui presentes, sendo que a PSP e a GNR, enquanto OPCs e agentes de primeira linha, têm efetivamente desenvolvido um trabalho que temos que congratular e reconhecer. Agradecemos a clareza e a disponibilidade de todos os vossos contributos, é para isso que aqui estamos, portanto, tentar, nesta fase de especialidade, aprimorar e ir ao encontro das necessidades destas iniciativas legislativas. Nós estamos conscientes, de facto, que a violência doméstica existe, a violência contra a mulher é, de facto, uma realidade e com tendência para aumentar. Verificamos que neste processo de audições é importante ser um espaço também de reflexão. Aquilo que percebemos, e mesmo pelas intervenções dos outros grupos parlamentares, é que todas e todos possamos aqui refletir naquilo que eu acho que Portugal já desde 1999 tem feito um caminho lento, mas consistente neste âmbito. Vamos ajustando à realidade todas as respostas e eu acho que este é um momento em que precisamos também de parar, verificar, avaliar, monitorizar tudo aquilo que tem sido feito e ajustar a realidade, porque eu acho que o que tem sido feito é muito. A nossa legislação, nós somos muito permeáveis a todas as orientações europeias, internacionais, mas depois o que é facto é que continua a falhar, senão os números de mulheres, maioritariamente mulheres vítimas deste crime, continuam a aumentar. De facto, o Partido Socialista, na nossa iniciativa legislativa, pretendeu colmatar, ou percebendo-se desta necessidade, pretendeu colmatá-la com 3 áreas muito distintas, conforme referiram, a reforço à proteção não só no apoio, mas também ao nível jurídico e judicial, fortalecer a autonomia das vítimas, e referimos não só à questão de para além da dependência emocional, que sabemos que na maior parte dos casos existe, não existir esta dependência económica, o que ajudará também para reforçar, como disseram, o seu trajeto pessoal e evitar situações de revitimização. E depois a responsabilização. Esta não é uma questão muito consensual, mas é necessária perceber todo o sistema e perceber onde falhamos. E essa responsabilização tem que ser feita. O Estado é responsável por estas vítimas e, portanto, temos que perceber de que forma é que podemos atuar. Realçar também a importância da equipa de análise retrospectiva de homicídio em violência doméstica. Esta equipa e a análise que é feita das falhas de acompanhamento das vítimas em caso de homicídios identificados como risco elevado para corrigir estes procedimentos e reforçar a confiança no sistema da justiça é, de facto, uma das principais atribuições. E, por isso, vos pergunto, ou tentar, muitas das questões que vou colocar já foram elencadas pelos colegas anteriores, mas tentar que nos indiquem, que nos possam identificar situações muito concretas. Qual o balanço da aplicação das fichas de avaliação de risco? Elas foram revistas, portanto, já estão em execução há algum tempo. Que balanço é que todas as entidades aqui presentes fazem destas fichas? Depois, o manual das 72 horas também, ao longo do tempo, foi sofrendo e recentemente sofreu algumas
alterações. Já o referiram, quer a PSP, a GNR, como entidades, como OPCs que estão na primeira linha e que têm, obviamente, a obrigação de manusear e aplicar aquilo que, por vezes, nos chega, não só ao nível daquilo que ouvimos, mas a nível também muito específico e já está consolidado, a nível da avaliação deste manual, é que é um procedimento importante, uma ferramenta importante na padronização e clarificação de procedimentos, mas algumas das suas disposições demonstram que ainda é difícil a implementação no âmbito operacional. De que forma é que podemos fazer? E aquilo que conheço neste âmbito percebe-se que é algo que não é uniforme em todo o país. E de que forma é que podemos uniformizar e implementar este manual, que é extremamente importante, obviamente. Depois, a questão, o que é que podemos fazer mais? Eu diria antes, o que podemos fazer mais não, o que é que podemos fazer para aquilo que temos possa ser implementado. Não sei se concordam, mas acho que é essa a nossa visão. Aliás, a nível do relatório Greve, o grupo de peritos que avalia todo o combate que é feito neste âmbito, a violência contra as mulheres e a violência doméstica, reforça já no último relatório, 2024-2025, a necessidade de, como aqui foi dito, a proteção das crianças vítimas, e também fala numa questão que é a deficiência na recolha de dados. E esta é uma questão que o Partido Socialista também já apresentou iniciativas legislativas neste sentido, no âmbito dos inquéritos de vitimação, e se continuam a achar que eles são importantes porque nos dão um retrato completamente diferente, mais alargado daquela que é esta realidade. Para finalizar, Sra. Presidente, só mesmo questionar e falar diretamente para a equipa de análise retrospectiva em homicídios em violência doméstica, perguntar-lhes se já fez essa referência, mas se já estão a funcionar em pleno. Acho que o trabalho desta equipa é extremamente importante, aliás, como falámos na questão da responsabilização, permite-nos durante todo este processo perceber o que é que falhou e de que forma é que podemos corrigir. De facto, como referi, esta equipa não é só um órgão consultivo, é um instrumento de responsabilização do Estado para que se vá avaliando e corrigir as políticas públicas. Para já é tudo. Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada. Passávamos agora à Iniciativa Liberal e passava a palavra à deputada Angélica da Teresa. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar naturalmente os nossos convidados da PSP, da GNR, e da equipa de análise retrospectiva do homicídio e da violência doméstica. Eu gostaria de relembrar que, recentemente, no Dia dos Namorados, a APAV lançou uma campanha em que dizia que havia um mecanismo automático que permitiria controlar o parceiro. E depois foi obrigada a dizer que aquilo era uma campanha publicitária e, portanto, aquilo não era verdadeiro. E porquê? Porque houve uma procura enorme pela compra do aparelho que permitisse este controle. E isto, de facto, é um sinal de alerta. Por mais leis que nós façamos, e eu acho que aí estamos, independentemente das diferenças políticas, acho que posso falar em nome de todos, por mais leis que façamos, parece que as coisas não funcionam. Estão melhores, há que assumir que estão muito melhores, mas ainda assim temos números que nos envergonham e temos leis que muitas vezes depois no terreno parecem não estar a funcionar. Tivemos já audições com inúmeras organizações não governamentais que nos dizem muito isto. O problema depois de facto está na operacionalização. Ou seja, a lei até é boa, mas depois na prática há mecanismos que não funcionam, que não são céleres, que há também aqui quase um atropelo entre várias entidades. E houve aqui um ponto que, numa audiência em particular, me chocou particularmente, mais uma vez, os sistemas operativos que não estão alinhados entre as várias entidades, porque nos disseram, numa determinada audiência, que, por exemplo, a base de dados da GNR e da PSP não estão interligadas e, portanto, se eu sou vítima de violência doméstica numa determinada região do país, procuro ajuda na GNR. A GNR socorre e faz tudo aquilo que lhe compete. Portanto, eu entro na base de dados enquanto vítima de violência doméstica na GNR. Se eu depois sou agredida noutra área geográfica e em que quem opera é a PSP,
As bases de dados da PSP e da GNR não estão, enfim, interoperacionais e, portanto, eu, no fundo, sou uma primeira vítima para a PSP, numa determinada região, e sou uma primeira vítima na GNR, noutra região, quando isso não é verdade. Eu já estou supostamente sinalizada e, portanto, gostaria que nos confirmassem isto, porque isto muitas vezes deita por terra todas as leis e, inclusive, é todo o esforço que os agentes têm no terreno. Para além disso, um aspecto que foi aqui mencionado, que é a pressão que isto acarreta nas equipas que estão na linha da frente, que são Vossas Excelências e não só, também os CPCJs, que no dia-a-dia, enfim, deparam com o pior que a humanidade tem para nos oferecer. E tanto de um lado como do outro, ou seja, tanto na violência doméstica por si só, enquanto crime, como também na instrumentalização que é a violência doméstica e muitas vezes até ela pode não existir, ou seja, há uma instrumentalização para demolir o indivíduo que se quer atingir. E nós, neste ponto, não temos propriamente respostas e eu gostaria de saber do vosso lado, não é? Enquanto agentes que estão no terreno, que mecanismos é que nós podemos legislar para operacionalizar isto da melhor forma e, sobretudo, para combater aquelas queixas que são falsas e que, no fundo, põem em risco depois as verdadeiras vítimas de violência doméstica e que muitas vezes levam à sua descredibilização. Depois, por último, um ponto que já foi aqui referido, que é a violência do namoro, que é, enfim, é um flagelo que nos toca a todos, que em vez de nós estarmos a evoluir no sentido correto, estamos a voltar para trás e, portanto, mais uma vez, é uma falha de todos nós. Há aqui qualquer coisa que nós, enquanto sociedade, estamos a falhar. Temos tido várias interações com as escolas e todas elas valorizam o impacto que estas ações que a polícia faz nas escolas, precisamente para alertar para estas situações, têm. E, portanto, mais uma vez a pergunta, acham que deveria ser alargada? Se sim, de que forma? Que outros mecanismos é que nós poderíamos, inclusive, construir e implementar, nem que seja enquanto legisladores, para combater este flagelo da violência doméstica, porque nós estamos realmente convencidos que é a semente para depois, para relações abusivas futuras e para a violência doméstica no futuro. E, portanto, para já era essa. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava então agora a palavra ao livre deputado Paulo Moares, se faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Cumprimento também os representantes da GNR, da PSP e da equipa de análise retrospectiva. Algumas das questões que eu tinha para colocar, entretanto, também já foram respondendo, mas vou ainda assim também colocar algumas questões na sequência das intervenções iniciais que fizeram. Tendo em conta o projeto de lei que o LIVRE apresenta, que tem a ver com o subsídio de reestruturação familiar, perceber nos casos que acompanham qual é que é a relevância da questão financeira nestes casos e se consideram, no fundo, que esta proposta, tal como está apresentada, se é suficiente, ou se pode pelo menos melhorar a situação das vítimas e a capacidade das vítimas de se autonomizarem. Depois, do ponto de vista também daquelas que são as iniciativas do Governo, perceber que outras garantias ou que outros mecanismos de natureza processual ou organizacional é que entendem que deveriam ser assegurados para se conseguir reforçar a proteção das vítimas, especialmente vulneráveis neste tipo de crimes. Também, esta também já foi respondida sobre a importância das declarações para a memória futura. Depois, percebendo também que 2025 registra o número mais elevado de vítimas mortais em contexto de violência doméstica dos últimos 3 anos,
e que já em 2026 se continuaram a verificar casos fatais, quais é que são as fragilidades que identificam nos mecanismos de prevenção e de avaliação de risco e que mudanças concretas é que consideram prioritárias para evitar a repetição destes fechos. Já há pouco foi referida a questão da avaliação de risco e de que ela também tinha falhas. A verdade é que a ficha de avaliação de risco foi alterada recentemente, ainda não fez um ano, salvo erro, entrou em funcionamento em julho de 2025, perceber relativamente a essas alterações o que é que consideram ainda assim que foi insuficiente e que possa ser melhorado nesta matéria. Também, relativamente à equipa de análise retrospectiva do homicídio e violência doméstica, perceber que constrangimentos concretos é que também têm identificado no vosso próprio funcionamento e nas condições que consideram essenciais para assegurar a continuidade da equipa e a sua eficácia. Nós temos também lido algumas opiniões que nos dizem que a equipa tem registado um abrandamento na sua atividade e que isso também pode ser fruto do próprio modelo de funcionamento. E gostaria também de pedir um comentário relativamente a essa matéria, tendo em conta também que os homicídios são frequentemente precedidos por uma sucessão de sinais e falhas, e até normalmente naqueles em que existem falhas até são aqueles que têm a repercussão mediática maior. Que mudanças concretas é que consideram necessárias para garantir que as recomendações são efetivamente integradas na prática e que contribuem para prevenir novos casos? Também gostaria de pedir que nos confirmassem algo que a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia também disse publicamente, nomeadamente que os casos de violência doméstica estariam cada vez mais a ser atribuídos a agentes mais jovens devido ao afastamento de profissionais mais experientes e também relacionou esta matéria foi relacionada com a falta de atratividade da carreira, perceber como é que avaliam o impacto desta realidade na qualidade das respostas e nas condições necessárias para garantir este acompanhamento. Foi também referida à questão da burocracia e de que estes processos têm sempre muita burocracia associada. Gostaria de perceber concretamente enfim, que tipo de burocracia e de obstáculos é que identificam e como é que se pode, por um lado, garantir que há rigor e que existe toda esta triagem, esta avaliação de risco e todos estes procedimentos que é preciso seguir para depois se perceber o que é que concretamente aconteceu, mas também garantir que não está a ser pedido às forças de segurança que façam um trabalho que no fundo acaba por ser inútil e acaba por não contribuir para o objetivo final, que é conseguir proteger as pessoas que estão em risco ou que foram vítimas de algum crime. Por outro lado, também, os dados indicam que cada vez mais a violência doméstica escala de uma forma muito mais rápida, ou seja, que em muitos casos ela se torna mais letal mais rapidamente e que as situações graves ocorrem num período muito mais curto do que no passado. Gostaria também de perguntar que medidas é que identificam, enfim, primeiro se esta avaliação é correta e o que é que consideram que poderia ser feito para prevenir este tipo de situações. E, por último, também, tendo em conta aquilo que referiram, aquilo que também foi referido, de haver cada vez mais denúncias de violência contra pessoas idosas também neste contexto, que medidas é que consideram, no fundo, que os regimes devem adaptar para proteger eficazmente estas pessoas, uma vez que este conceito também, como foi referido, tem, no fundo, sofrido alargamentos com as necessidades que vamos identificando, e esta é também mais uma delas. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado Filipe Sousa acabou de chegar. Pronto, então fica prejudicada a sua intervenção. Passaria então agora a palavra novamente. Temos aqui 3 ordens de questões, as novas medidas a adotar, as vossas intervenções e também as condições de trabalho. Poderão responder individualmente, é um bocadinho difícil,
porque foram muitas as perguntas, talvez de uma forma global, dado que cada entidade dispõe agora de, tal como no início, de 10 minutos para uma intervenção final na resposta a este conjunto de perguntas feitas pelos diversos partidos. Passaria então a palavra, respeitando a mesma ordem, ao Sr. Tenente-General Pedro Emílio da Silva Oliveira, ou então a alguém da sua equipa que assim entenda. Sr. Presidente, em substituição da Dra. Elsa Paes, e perdoe-me a conferência há pouco, eu trouxe comigo o Coronel Salgueiro, chefe da Direção de Investigação Criminal da GNR, e a Major Andréia Lopes, chefe da Repartição de Investigação e Apoio a Vítimas Vulneráveis, e como estamos a falar de situações de avaliação já de... Vou-lhe passar, se me permite, passar-lhe então a palavra ao nosso Coronel Salgueiro. Muito bem, então passaria a palavra ao Sr. Coronel Salgueiro, faz favor. Sr. Presidente, Sr. Deputados, muito bom dia. Vou tentar sumarizar aqui várias das questões, muitas delas estão ligadas. Falando primeiro da nova ficha de avaliação de risco. A ficha é extremamente exigente, motivo pelo qual a GNR perdeu muito tempo, cerca de 6 meses, para tentar simplificar e melhorar a experiência do utilizador. Não temos muita preocupação quando a ficha nos atribui, nos classifica aquele caso como o processo de nível elevado ao extremo. A nossa grande preocupação está no risco médio. O risco médio para nós é extremamente enganador porque dá uma falsa sensação de segurança. Ainda agora nós finalizamos a análise retrospectiva dos homicídios na área da GNR em contexto de violência doméstica e, à semelhança do ano 2024, o risco médio aqui é muito traiçoeiro, portanto, nós próprios estamos a tentar perceber o que se passa com o risco médio. Quanto à questão da duplicação de mecanismos, que a Sra. Deputada Eva Pinto falou, permite-me referir aqui 3. A plataforma de avaliação e monitorização do risco presente na proposta de lei número 27, quando a base de dados de violência contra as mulheres e violência doméstica também já prevê a avaliação do risco. Na proposta de lei 207 do Partido Socialista, de uma intervenção das equipas inspectivas dos ministérios, sobrepõe em partes ao trabalho da equipa de análise retrospectiva. Na proposta de lei 423, quando falamos da questão da estatística, sendo essa uma competência passível de ser atribuída à equipa de análise retrospectiva, mas já temos outras entidades a dar estatística, a Comissão para a Igualdade do Género, a própria base de dados de vítima contra as mulheres. Portanto, há aqui alguma sobreposição em termos de áreas que poderão ser áreas que poderão estar mais concentradas. Ainda a questão também do caso concreto da proteção das vítimas. Aí aplica-se a questão da segurança para todo cidadão. Portanto, qualquer vítima sentida insegura, ou diretamente sentidoso, ou através dos serviços próprios dos tribunais, acionam as equipas do policiamento da GNR e PSP, e acho que não deverá haver muitos problemas. Um aspecto que acho que é importante. Nada disto pode ser passível de ser feito se não houver trabalho em rede e trabalho em proximidade. E este trabalho em rede e trabalho em proximidade obriga a que todas as pessoas trabalhem ao mesmo ritmo e entendam a mesma linguagem. Infelizmente, isso não acontece. A dar um exemplo muito concreto, manual de atuação das 72 horas. Muitas vezes, o inquérito na GNR termina e ainda o procurador não teve possibilidade de dar o primeiro despacho em sede de tribunal. Portanto, é importante nós termos essa noção. Idosos é um problema, nós estamos a acompanhar e, sobretudo, usamos o policiamento comunitário, mas também, nas zonas mais remotas e com menos acessos, a projeção praticamente diária dos nossos postos móveis, que aquilo que fazem é levar o posto da GNR onde for necessário. Isso é uma prática já de muitos anos e que nós temos vindo a fazer. Portanto, tudo que seja mais informação talvez melhor sistematizada e já previamente articulada
é melhor. Portanto, aqui falamos muito também da eventual participação ou do eventual apoio jurídico. Meios humanos e técnicos para acompanhar os agressores. Quando tem pulseira eletrónica é muito fácil, o mecanismo está muito oleado. Depois falta o resto. Eu vou dar o exemplo. Tivemos uma vítima mortal em Castelo de Vida este sábado. Agressor e vítima trabalhavam no mesmo espaço e continuaram a trabalhar no mesmo espaço. Interligação de bases também foi uma questão muito pertinente. Nós temos, desde 2009, através da Lei 73 de 2009, a plataforma de intercâmbio de informação criminal. Portanto, há a ligação de dados entre os objetos, pessoas, veículos, etc., são criados na base de dados da GNR e na base de dados da PSP. Portanto, é perfeitamente possível, através da consulta da API, que nos diversos níveis estão estruturados, é possível nós termos acesso à existência, primeiro, de incidentes, confirmando-se o incidente. Os canais de comunicação com a PSP e com a PJ, em termos locais, são muito ágeis, muito rápidos, portanto, não parece que seja motivo para ser um óbice à partilha de informação. Um aspecto também que está na ordem do dia, relativamente à questão dos agentes mais jovens a tratar da violência doméstica e da falta de atratividade. Nós acabamos, há uma semana, se não estou em erro, um curso de violência doméstica para 19 lugares no país, e tivemos o triplo dos candidatos. E tudo gente já com experiência, porque nós na Guarda tentamos que eles primeiro comecem a tratar os processos de menor complexidade, nos postos territoriais, e depois passar para as estruturas especializadas. Portanto, isto faz com que a votação esteja lá e aquilo que nós tentamos ao longo destes anos é vender um projeto. Na parte da Guarda tem corrido muito bem. Como retirar burocracia ao processo? Há burocracia que nós não conseguimos retirar. Na realidade, aquilo que muitas vezes nós precisamos de dar a quem vai ter a responsabilidade de aplicar as decisões políticas e legislativas no terreno é dar tempo, recursos materiais, para que possa haver uma avaliação efetiva do impacto e de como é que nós podemos melhorar isso. O exemplo da avaliação de risco que foi implementado o ano passado é paradigmático nesse aspecto. Portanto, houve um trabalho atempado de muitos meses para definirmos a estrutura de comunicação de dados e houve também espaço para que as polícias, no caso da Guarda, pudesse aplicar de uma forma eficiente a nova ficha, que eu confesso, eu nunca fui muito boa matemática, mas para fazer aqueles cálculos no final eu perdi-lhe um pouquinho e o feedback tem sido extremamente positivo. Portanto, acima de tudo, após a decisão, dar tempo e recursos para que nós possamos implementar da melhor forma. Outro aspecto também pertinente, que é uma nossa preocupação constante, a questão do apoio psicológico. Toda a estrutura de Guarda tem a sua disponibilidade equipas de psicologia da GNR, tanto preventiva como operacional, e não é por falta de mecanismos que eles não têm o apoio que é necessário, e na por cima da hora a GNR também está num processo apesar disto ser feito de forma remota, queremos criar também equipas de psicólogos de forma descentralizada, nomeadamente no nosso centro clínico do Porto, para uma maior abrangência territorial. E passava aqui um pouquinho a palavra que a nossa Major Lopes, também para ela complementar a informação. Eu passo então a palavra à senhora Major Andréa Lopes, tem muito pouco tempo, mas com alguma tolerância ainda dispõe de alguns Obrigada. Só fazendo aqui dois comentários aqui, dois pontos que foram referidos relativamente à ficha de avaliação de risco
temos um feedback muito positivo na prática do utilizador, primeira linha de intervenção, porque a ficha foi simplificada na ótica do utilizador e visa 3 grandes áreas: a violência conjugal, a violência praticada contra a criança e a violência contra idosos. E o que os militares nos dizem é que está de tal forma simples que eles não têm que se preocupar com a relação que se estabelece entre a vítima e o agressor, que no final eles têm a ficha devidamente preenchida e a quantidade de fichas necessárias, nomeadamente quando existem crianças, preenchemos sempre ficha para as crianças. E tem sido muito importante esta nova ficha, porque permite identificar violências que não eram identificáveis, nomeadamente a violência económica praticada contra idosos e violência praticada contra crianças, que estava aqui um bocadinho dissimulada, e tínhamos que adaptar as questões antigas para conseguir identificar neste tipo de vítimas. Depois, por outro lado, a questão da sensibilidade e da empatia dos militares que estão na primeira linha. Claro que nós não conseguimos garantir isso em todas as pessoas, cada um de nós é um ser humano e cada um de nós tem as suas limitações e a sua própria construção cultural. Aquilo que nós fazemos é damos formação a todos os cursos, desde formação inicial, formação, especialização e também de promoção, em que tentamos sensibilizar na medida em que não devemos julgar quem nos está à frente, principalmente quando são pessoas que pertencem a minorias ou pertencem a vítimas que não são tão... ou seja, quando aparece uma mulher é o normal, mas, por exemplo, quando aparece um homem, está mais sob escrutínio do que quando aparece uma mulher, e temos de sensibilizar nesse sentido, tentar garantir esse não julgamento de quem está à nossa frente e fazer o nosso trabalho, independentemente de serem queixas verdadeiras ou falsas. Não nos cabe a nós identificar se é uma queixa verdadeira ou falsa, porque o risco estará em todas as queixas e não podemos dar-nos essa situação. Aquilo que verificamos também na questão dos idosos, principalmente quando estamos a falar de crimes de maus tratos, é que existe muita falta de apoio social e de estrutura social, porque muitas das vezes as denúncias são feitas, não temos para onde encaminhar os idosos, e os próprios idosos estão naquelas situações por falta de resposta, seja ela falta de capacidade económica para pagar em instituições condignas, seja a própria condição social de família que não consegue ter aqueles idosos em acolhimento. E penso que é. Obrigada. Obrigada. Passaria então a palavra novamente à Polícia de Segurança Pública e ao Sr. Diretor Nacional Adjunto. Muito brevemente, e não querendo ser desrespeitoso, há aqui questões que são muito técnicas e depois aqui o Intendente Guinote falará sobre elas, mas de modo transversal posso afirmar que a Polícia de Segurança Pública tem aproximadamente 20 mil efetivos que recebem formação na Escola Prática e na Escola Superior de Polícia, o Instituto Superior, formação nesta matéria desde o início. Portanto, a questão lançada pelos sindicatos que os assuntos entregues aos mais novos fazem perigar o atendimento, não é verdade. Portanto, o atendimento é feito para qualquer vítima, independentemente dela ser de violência doméstica ou outra, com, digamos, uma atitude de respeito pelo próximo, que é o apanágio da Polícia de Segurança Pública. Para além disso, fazemos depois formação especializada para um conjunto de indivíduos que, eventualmente, são aqueles que nas esquadras recebem as queixas. Portanto, esses têm mais um acréscimo de formação, no sentido de terem ali as ferramentas necessárias para lidar com qualquer vítima. E, por fim, e não menos importante, a formação especializada depois para estas equipas de atendimento à vítima, e aqui já em espaços devidamente assegurados, devidamente contentorizados, de modo a fazer um acompanhamento mais próximo, efetivo, e garantir todo este tratamento estatístico que é feito em relação a esta realidade. Obviamente que a preocupação da Polícia de Segurança Pública são as vítimas, não são as vítimas de violência doméstica, são as vítimas todas. Obviamente que as vítimas mais frágeis são a nossa maior preocupação. E as vítimas mais frágeis, como é óbvio, são os idosos, são as pessoas que não têm capacidade para se defender, e permita-me aqui dar o louvor à doutora Elsa Paes, que tem sido uma combatente pelas mulheres, e, portanto, gostaria de deixar esta nota que é importante. As pessoas mais frágeis que não têm capacidade para se defender por si própria, e, obviamente, as crianças, que também são as vítimas privilegiadas. Essas são a nossa preocupação fundamental e é sobre elas que trabalhamos. Eu, na minha introdução inicial, falei precisamente na questão da prevenção. A senhora deputada, agora um bocadinho na resposta direta às questões que foram formuladas,
a questão do namoro não há guerra. Portanto, a prática do policiamento de proximidade é desconstruir, digamos, esta personificação do mal que as redes sociais, que os TikToks, etc., afetam as nossas juventudes. Portanto, efetivamente, nós verificamos na atual juventude e adolescência uns comportamentos que são completamente antagónicos àquilo que deveria ser o correto encaminhamento social, fruto precisamente das redes sociais, e por isso é que nós fazemos todo este trabalho prévio de prevenção criminal nos jovens e, portanto, adequamos toda a nossa atuação de prevenção criminal nas várias áreas que são recorrentes e que podem prejudicar o futuro da nossa sociedade, seja no cyberbullying, seja no namoro, na violência no namoro. Portanto, tentar contrariar precisamente esta tónica que tem sido dominante na nossa sociedade. Queremos seguir os bons exemplos e dedicar-nos intensamente a combater este tipo de fenómenos. E por isso é que a prevenção é fundamental. Os idosos, precisamente, falou também na possibilidade de como é que nós fazemos esse acompanhamento, à semelhança do que tem a GNR, nós fazemos também este policiamento de proximidade e conhecemos as realidades que são, efetivamente, realidades que são muito tristes, pessoas idosas completamente abandonadas, eventualmente também objeto de violência doméstica, e são essencialmente sinalizadas ou por vizinhos ou por os polícias, que são aqueles que efetivamente acompanham estas situações e que por vezes se deparam com as situações de violência doméstica dos idosos. Nós fazemos esse acompanhamento, fazemos a sinalização deles, trabalhamos com o INE no sentido, do Instituto Nacional de Estatística, no sentido de nos indicar também aquelas situações que são mais periclitantes e, portanto, trabalhamos sobre elas no sentido preventivo. Relativamente à questão da nova ficha de avaliação de risco. A nova ficha de avaliação de risco, nós gostaríamos, obviamente, de ter uma ficha de avaliação de risco para todas as vítimas. Essa era, digamos, a tónica de que deveria ser transversal, era todas as vítimas terem uma ficha de avaliação de risco. Sabemos que é uma ferramenta fundamental para a avaliação do fenómeno, mas, efetivamente, também é digamos, um esforço burocrático que é feito no sentido de acompanhar estas situações de violência doméstica. Portanto, nós fazemos os esforços todos no sentido de uniformizar procedimentos. Nós, neste caso, acompanhando a tónica que tem sido esta ótica da violência doméstica, nós temos procedimentos uniformizados entre a PSP e a GNR, no âmbito do Ministério da Administração Interna, e, portanto, os procedimentos são uniformes nas duas forças de segurança. Provavelmente, e conforme eu referi, na esquadra, provavelmente não haverá a mesma sensibilidade que haverá nestas estruturas que são devidamente dedicadas a este fenómeno, mas, conforme disse, há formação nesse sentido e elas são ultrapassadas depois com as pessoas encaminhadas para o sítio certo. E, portanto, os procedimentos são muito idênticos porque eles estão devidamente uniformizados. Meios para assegurar a fiscalização. Ora bem, os meios, acho que é importante também referir isto. A Polícia de Segurança Pública tem a sua atividade nos grandes centros urbanos, tem a grande maioria, digamos, da população ao seu cuidado, porque são os grandes centros urbanos que congregam a maioria da população. Temos mais de 50%, temos aproximadamente 52%, 53% da violência doméstica no país. Obviamente que nós gostaríamos que todos os 200 e tal elementos que têm informação, nós gostaríamos de ter gente dedicada, e estes são dedicados apenas a esta realidade. No entanto, nós temos diversas realidades às quais temos que dar resposta imediata. Temos grupos de miúdos a interagirem nas escolas com violências, gangues juvenis nas áreas metropolitanas, temos roubos frequentes nas áreas metropolitanas aos quais temos que dar resposta e, portanto, nós gostaríamos de ter gente dedicada para todas as áreas e para as áreas que são mais preocupantes. Infelizmente, como é lógico e é natural,
o Estado não tem capacidade para ter gente dedicada para cada fenómeno criminal. No entanto, para este fenómeno criminal, nós temos gente dedicada e com um sentido de humanidade e de determinação que é efetivamente quem faz a diferença neste tipo de atendimento. E isto gostaria de dar nota a todos os seus deputados que esta é a nossa tónica dominante e a tónica dominante daquilo que nós nos propomos fazer. Em relação à instrumentalização das queixas falsas, efetivamente temos vindo a assistir, através da investigação criminal e através do contacto que temos feito, que efetivamente há aqui um conjunto de denúncias que claramente visam, por exemplo, a guarda dos menores. Portanto, fazem-se denúncias precisamente para ultrapassar a questão das guardas de menores e criar, digamos, estigma sobre a outra pessoa no sentido de tirar dividendos. Essa é uma realidade que tem vindo a surgir com alguma frequência, mas para a qual nós também temos que estar atentos e temos que ter a lógica dominante de tentar perceber que, efetivamente, há qualquer coisa errada a acontecer. No que diz respeito ao socorro, nestas situações em particular que referiu do hospital, obviamente que nós não podemos adequar a segurança efetiva para toda a gente ao mesmo tempo, mas com recurso aos instrumentos que qualquer vítima poderá ter, que é o 112, o socorro chega imediato e resolverá o problema atempadamente, se assim for necessário. Portanto, é ligar 112 que a Polícia GNR responde prontamente ao 112 para dar essas respostas. Deixava algumas questões técnicas aqui com o Intendente Hugo Guinote para não tomar o tempo todo. Também fica com pouco tempo, mas pronto. Azar. Muito obrigada. Eu vou dar alguma obrigado. tolerância porque nos interessa muito ouvir o que têm para nos dizer. Ainda assim pedir alguma contenção. Faz favor, Sr. Intendente. Obrigado, Sra. Vice-Presidente. Presidente em substituição, peço desculpa. De facto, a Polícia de Segurança Pública tem reforçado a sua estrutura de resposta e, sobretudo, de atendimento às vítimas de violência doméstica. Para que fique claro, são 18 as estruturas especializadas. Estão integradas nestas estruturas 243 polícias, estão 255 polícias e destes 255, 243 tiveram já formação especializada. Portanto, há uma aposta muito clara na especialização ao nível da formação, o que permite um serviço de acrescida qualidade às vítimas de violência doméstica. Isso vem também permitir que nós tenhamos uma melhor coordenação com as organizações da rede. Apenas título de exemplo, no último ano nós promovemos aproximadamente 8.230 reforços de informação sobre recursos de apoio às vítimas de violência doméstica. Nós sinalizámos para teleassistência mais de 1.500 vítimas e perto de 4.000 crianças foram sinalizadas também às CPCJs. Portanto, repito, num esforço de trabalho em rede de integração de todos os organismos numa resposta local. Aliás, essa é uma das medidas pela qual a PSP tem vindo a propor já há alguns anos esta parte, o da implementação de comissões que funcionem numa lógica semelhante à das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, mas para a violência doméstica. Existe já está criado o projeto do Agir VD, que entretanto foi assumindo outras designações, mas que é fundamental, pensamos nós, que esse dossiê seja recuperado, eventualmente revisitado e melhorado, mas é fundamental que esta resposta local seja acionada, porque isto vai permitir dirimir de algumas dúvidas que a ficha de avaliação de risco possa suscitar. E, eventualmente, terminaria com este aspecto. A Polícia de Segurança Pública está no processo de implementação da RVDR, a nova ficha de avaliação de risco. Nós estamos um pouco mais demorados porque estamos a procurar contornar o problema que foi detectado da interoperabilidade com os sítios e, portanto, o nosso objetivo foi primeiro ajustar a nossa plataforma de informação aos sítios e, a seguir, implementar a RVDR já a garantir a migração de toda essa informação. Os sítios é que têm que fazer a congregação da informação. Não. Peço desculpa. Efetivamente, os sítios é que têm que congregar a informação, porque os sistemas de informação têm que ter alguma reserva naquilo que é a informação. Se nós tivermos toda a informação disponível para todas as entidades, só quem tem, digamos, a capacidade e o poder de a difundir,
que é os tribunais, é que a poderá difundir para quem tem necessidade de a conhecer. É a contentorização da informação que tem que ser garantida. Está bem? Doutora Sapaz, queria só terminar com uma nota final, porque é uma questão que nos parece que é particularmente interessante. Os nossos polícias que integram estas equipas de proximidade e apoio à vítima têm não só acesso à informação sobre estes serviços, tendo reuniões particulares com a equipa da Divisão de Psicologia, como existe um rastreio periódico que é feito à semelhança do problema do suicídio nas forças de segurança. Estas equipas têm um acompanhamento especializado, precisamente porque nós identificamos como particularmente sensível todo o espaço emocional em que tem que trabalhar. Obrigado. Muito obrigada pelas informações prestadas. Passava agora a palavra à senhora Procuradora, doutora Ana Catarina Fernandes, também para a sua intervenção final. Faz favor. Muito obrigada. Colocaram muitas questões e é difícil conseguir dar resposta a tantas questões. Talvez começando pela equipa de análise retrospectiva do homicídio. Nós que aqui estamos, a doutora Susana Mota e eu, estamos a iniciar funções, por isso não podemos falar do que vem para trás por experiência própria, porque não a temos. Agora, o que nós sabemos é que temos um grande comprometimento em recuperar esta equipa, que nos últimos tempos estava algo parada, e tentar que os constrangimentos que foram sendo verificados sejam resolvidos, porque também a ideia que há, e nomeadamente a avaliação que foi feita, é que esta equipa tem um papel fundamental. Quais são os constrangimentos que têm sido notados? Existem membros permanentes, mas os membros permanentes estão a tempo parcial. E é necessário que as estruturas de onde eles vêm lhes proporcionem as condições de trabalho para poderem exercer as suas tarefas. Não pode ser em fins de semana, não pode ser em férias, não pode ser à noite. É um trabalho muito exigente, tem que haver tempo para o fazer. Depois, é preciso estar garantido o apoio logístico, o apoio administrativo, o apoio informático. Em conversa anterior com as forças de segurança, notámos que as forças de segurança têm interesse e estariam disponíveis para integrar esta equipa a tempo inteiro. Parece-me que isso seria, como membros permanentes, parece-me que isso seria um aspecto muito relevante para reforçar esta equipa. Depois, também, as funções que cabem a esta equipa. Não se trata de análise estatística, o trabalho desta equipa é muito concentrado, muito focado em, dentro das entidades, dos representantes das entidades, tentarmos perceber onde é que estiveram as falhas e dar recomendações para que essas falhas sejam corrigidas. Outras tarefas não podem ser alocadas a esta equipa que, enfim, tem um serviço muito específico e não tem meios para acudir a outras situações. A violência doméstica é um fenómeno muito complexo e só à medida que nós nos vamos integrando neste fenómeno é que vemos a complexidade e as dificuldades que tem. Isso explica que, embora tenha havido tanto reforço de meios que houve nesta matéria, as respostas ainda as vemos como insuficientes, mas a verdade é que tem sido feito um caminho enorme, gigantesco, desde há uns anos para cá, sobretudo a partir de 2019. E hoje nós começamos a ver os resultados desse trabalho, mas ainda há muito por fazer. As fichas de avaliação de risco estão há um ano, as novas fichas estão há um ano em funcionamento. Só agora é que estamos realmente preparados para as implementar como é devido. As questões de coordenação entre entidades, nomeadamente quando as queixas são feitas na PSP, na GNR e noutros serviços, está em curso a aplicação, a implementação da base de dados de violência doméstica e violência de mulher, BDVMVD, que está em curso. Esperemos que seja concluída e que seja aprovada e publicada essa portaria. É um passo essencial para que possa haver comunicação interinstitucional. Isso é essencial. Em relação à articulação que vários de vós focaram, parece-me também que é fundamental. Sobre isso, há um projeto que vai ser iniciado agora, proximamente, que se chama o Projeto RINC, que vai ser coordenado pela Procuradoria-Geral da República e que tem apoios financeiros de um programa financeiro que é o EA-Grants. O que é que se pretende com esse projeto? É criar, ao nível de todo o país, territorialmente, isto é, localmente, redes de intervenção em violência doméstica em que estejam representadas todas as entidades, forças de segurança, DGRSP, serviços de saúde, os serviços locais, recorrendo também às estruturas locais e às autoridades locais,
para, em conjunto, em articulação, em mesa redonda, se trabalhar os casos particulares que nos suscitam especial melindre e preocupação, mas também para articular procedimentos para que sejam mais fáceis as comunicações, mais simples as comunicações e mais rápidas. Depois, há, com certeza, constrangimentos muito sérios. A falta de meios humanos é essencial. O Ministério Público não tem meios. E o que é que acontece? Todos os anos, as pessoas que podem saem desta área, é verdade. Os magistrados do Ministério Público têm muita dificuldade em se fixar nestas matérias. Porquê? Porque têm demasiados processos e é uma área muito dura, muito difícil, muito difícil. A verdade é que é uma área em que morre gente. E um magistrado, um agente das forças de segurança, tem uma ligação muito grande às vítimas, que existe, mas também tem uma preocupação acrescida em relação aos outros profissionais e, por isso, não podem estar assoberbados de trabalho. E isso só criando condições materiais e humanas para que todos possamos exercer as nossas funções, ao nível das forças de segurança, ao nível dos magistrados do Ministério Público, acredito também que ao nível dos magistrados judiciais. Os maiores vulneráveis são uma preocupação muito grande para nós. Outra preocupação muito grande é a violência digital, porque cada vez a violência doméstica ganha novas facetas, novas formas de atuação, novas vítimas, novos agressores, e tudo isto exige um trabalho, uma preparação em termos de formação muito elevado. A violência digital é um desafio enorme. A violência no namoro, que está associada, que está conexa, é outro desafio muito grande, e os adultos vulneráveis também, porque nós não dispomos de estruturas e de formas de combater este fenómeno. Porque muitas vezes estas vítimas, tal como as crianças, não se podem autonomizar, precisam sempre de um apoio diferenciado. E isso faz também que muitas vezes estas vítimas não queiram participar na investigação criminal, porque têm laços afetivos muito profundos aos seus agressores. Tudo isto tem que ser trabalhado, e não só ao nível do processo criminal, mas em toda a estrutura social que tem que atender, temos que criar estruturas e meios para combater estes fenómenos. Uma sugestão que eu fazia, já que aqui estão as forças de segurança, talvez em alguns locais seja possível criar patrulhas dedicadas à violência doméstica. Os primeiros profissionais que atuam, que vão aos locais onde ocorrem situações de violência doméstica, são fundamentais. E nós sabemos que em muitos locais só existe uma patrulha, e por isso essa tem que ocorrer a todas as ocorrências. Eventualmente, nos locais, nos grandes centros urbanos, seria possível criar patrulhas especializadas, se houvesse meios para isso novamente. Mas esse seria um aspecto importante, que os profissionais de primeira linha, aqueles que surgem no primeiro momento, sejam pessoas treinadas, formadas, com experiência, e que possam distinguir, nomeadamente, os casos muito graves dos casos menos graves. Quanto à situação que falaram de denúncias falsas, é uma questão que nos preocupa, mas não nos preocupa assim tanto. Porquê? Porque muitas vezes nós não conseguimos no primeiro momento distinguir uma coisa da outra, e a nossa preocupação é acorrer e é proteger vítimas. E se estamos preocupados a pensar se aquela denúncia é falsa, podemos pôr de lado situações que se vêm a revelar muito sérias. Nomeadamente, eu ponho a violência doméstica, em muitas vezes os agressores são extremamente manipuladores, muitos deles. Conclusão, podem apresentar queixa, fazendo-se de vítimas, para, enfim, retirar credibilidade às vítimas. Isso é um padrão muito conhecido. E isso, estava-se a falar no caso das questões em que está em causa a guarda de crianças, mas também no caso de agressores homens que utilizam isso para descredibilizar as vítimas, fazendo-as muitas vezes aparecer como tolas, como queixinhas. Há aqui dinâmicas muito complexas. Como vos digo, a violência doméstica não é um fenómeno simples. Todos nós achamos que sabemos o que é a violência doméstica, que é um estaladão e um pontapé, mas a violência doméstica é cada vez mais, muito mais do que isso. E por isso a formação, a capacitação dos profissionais é essencial, e o apoio psicológico aos profissionais, como vos digo. Os profissionais que trabalham nesta matéria não podem ter um volume de serviço demasiado grande, porque senão não conseguem dedicar tempo conveniente a cada pessoa, não têm capacidade para isso. E é uma questão que para mim me preocupa muito. Os meus colegas magistrados do Ministério Público confrontam-se com essa situação.
não têm mãos a medir com os processos que têm. Nós, da equipa de análise retrospectiva de homicídios, que vamos agora iniciar funções, o que podemos dizer é que nos comprometemos a dar o nosso melhor. E obrigada. Bem, muito obrigada. Terminamos então esta audição, que foi muito rica. Agradecemos as informações muito importantes que nos prestaram, quer a GNR, quer a PSP, quer a equipa, que, como a Sra. Procuradora diz, está em recuperação, embora tenha feito um trabalho extraordinário, na altura coordenado pelo Procurador Rui do Carmo, e agora seguramente ultrapassada esta dificuldade grande que está a ser sentida no terreno, esse trabalho irá convosco, estamos certos, a ter continuidade. A GNR e a PSP há muitos anos que têm prestado este trabalho extraordinário, há mais de 25 anos, desde o primeiro plano até antes disso, o projeto Inovar, que justamente em Portugal começámos o primeiro apoio, a primeira prestação de apoio às vítimas, além da APAV, mais ou menos em concomitância, começou pelas forças de segurança, numa estrutura que se veio adensando ao longo dos tempos, porque os problemas também são cada vez maiores e a proteção precisa de se adequar às novas realidades que os processos de agressão também, que configuram os processos de agressão. Agradecer também às senhoras e aos senhores deputados dos diversos grupos parlamentares e, portanto, temos aqui muita matéria para aprofundar, para tornar os nossos projetos mais adequados à efetiva proteção das vítimas. Assim sendo, damos por terminada esta audição, sem mais uma vez vos agradecer todo o trabalho que fazem e todo o trabalho aqui prestado. Muito obrigada.